E aí, pessoal, você já parou para pensar se a humanidade conseguiria viver em Marte? Bom, se essa dúvida já passou pela sua cabeça, você está no lugar certo. Hoje a gente vai descobrir se é realmente possível viver em Marte e o quão perto estamos de tornar isso realidade no futuro próximo. Mas antes de pensar em colonizar Marte, a gente precisa entender o que a gente está lidando. Marte é um planeta rochoso, vermelho e desértico, cheio de montanhas, vales imensos e calotas polares feitas de gelo. Ele é o quarto planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a uma distância média de 228 milhões de quilômetros, cerca de uma vez e meia a distância da Terra. Comparado ao nosso planeta, Marte é bem menor, tendo metade do diâmetro da Terra, que é de 6.780 km, e apenas 10% de sua massa, resultando em uma gravidade de 38% da terrestre. Isso significa que alguém que pesa 70 kg aqui pesaria só uns 26 kg lá. Legal para dar uns pulos altos, mas péssimo a longo prazo, já que a baixa gravidade pode causar perda de massa muscular e óssea. Sua densidade média é bem menor, 3,9 gramas por centímetro cúbico, contra os 5,5 da Terra, o que indica um núcleo menos metálico e menos ativo. E Marte ainda tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Ambas são irregulares e cheias de crateras. Phobos, a maior, tem só 22 km de diâmetro e orbita tão perto que está lentamente caindo em direção ao planeta, devendo se despedaçar em alguns bilhões de anos. Deimos é ainda menor, com 12 km, orbitando mais distante e de forma estável. E diferente da Terra, a atmosfera marciana é extremamente fina e impossível de respirar, composta por 95% de dióxido de carbono e apenas 0,13% de oxigênio. E se o ar já é um problema, o frio é pior ainda. A temperatura média pode chegar a menos 60 graus e chegar a 20 graus em regiões equatoriais durante o dia e cair para menos 140 graus nos polos à noite. É frio bastante para congelar um ser humano em minutos, sem proteção. A pressão atmosférica é outro desafio, são 610 pascais, enquanto na Terra é 100.000, ou seja, é quase 200 vezes mais baixa. Isso faz com que a água evapore instantaneamente, tornando praticamente impossível mantê-la líquida na superfície. Para piorar, Marte quase não tem campo magnético, deixando o planeta exposto a ventos solares e radiação cósmica, centenas de vezes mais intensa que a da Terra. O núcleo frio e inativo do planeta explica essa ausência da proteção magnética e também a perda contínua da atmosfera. E como se não bastasse, ainda existem as tempestades de poeira globais, que podem cobrir o planeta todo por semanas, escurecendo o céu e interrompendo a geração de energia solar. Mesmo assim, há regiões um pouco mais amigáveis, principalmente próximas ao Equador, onde o clima é menos extremo e as temperaturas chegam a níveis suportáveis por curtos períodos. Agora imagine por um momento, você está em Marte, sem traje, sem abrigo, sem nada. O que aconteceria com o corpo humano nesse ambiente? A resposta é simples, você não sobreviveria nem 2 minutos. A atmosfera de Marte tem menos de 1% da pressão da Terra e é composta totalmente por CO2. Quer dizer, praticamente, assim que você tirar o capacete, você não conseguiria respirar. O ar sairia dos pulmões e em 15 a 20 segundos você perderia consciência por falta de oxigênio. A baixa pressão faria os líquidos começarem a ferver a temperatura corporal, num fenômeno chamado ebulição por baixa pressão. A pele e os olhos seriam os primeiros a sofrer, formando bolhas e congelando rapidamente. E mesmo que o frio ainda não tivesse te matado, a radiação solar e cósmica terminaria o serviço, causando queimaduras graves e danos celulares segundos.
Em cerca de menos de 30 segundos você estaria inconsciente. Em menos de 90, morto. Marte pode parecer um calmo visto de longe, mas é um planeta mortal, onde cada segundo sem proteção é uma corrida contra o tempo. Por isso, antes de pensar em viver lá, o primeiro passo é aprender a sobreviver. Mas colonizar Marte não é só pousar e construir, é sobreviver. A ideia mais aceita é começar na superfície, com braços precisados. A SpaceX planeja enviar naves e Starship carregadas de suprimentos, máquinas e os primeiros astronautas. Essas missões montariam habitats infláveis ou estruturas feitas com materiais locais, como regolito marciano, usado como cimento para proteger contra a radiação. A energia viria de painéis solares, mas no futuro seriam instaladas usinas nucleares portáteis para energia constante, mesmo durante tempestades de poeira. A água seria extraída do gelo subterrâneo, purificada e reciclada em sistema fechado. O oxigênio seria produzido com tecnologias como o MOX, que transforma CO2 em O2, assim como as plantas. A comida, no início, viria da terra, mas logo estufas pressurizadas permitiriam plantar hortaliças sob luz artificial e sol tratado. As colônias funcionariam com reciclagem completa de ar e água, e os astronautas veriam em torno de 6 a 1 ano. Essas primeiras bases seriam uma mistura do centro científico e vila autossustentável, ainda dependente da Terra, mas já pavimentando o caminho para uma futura civilização marciana. Mas mesmo com as bases, a gente ainda teria que viver enfurnado nelas, porque se a gente saísse, a gente ou ia precisar de proteção ou não sobreviveria. Por isso, um outro pensamento para viver em Marte é a terraformação. E terraformar Marte significa tentar transformar o planeta em algo parecido com a Terra. Na teoria parece simples, aquecer, espessar a atmosfera e adicionar oxigênio. Na prática, quase impossível. O primeiro passo seria aquecer o planeta, derretendo o gelo dos polos para liberar dióxido de carbono e vapor de água, criando um efeito estufa artificial. Alguns cientistas sugerem espelhos gigantes no espaço, derretendo o gelo dos polos para liberar dióxido de carbono e vapor de água, criando um efeito estufa artificial, como eu já disse. Outros propõem espelhos nucleares controlados nos polos para acelerar o aquecimento. Sim, o próprio Elon Musk já disse isso. Depois, micro-organismos modificados poderiam ser introduzidos para produzir oxigênio, matéria orgânica. Mas o problema é que Marte não segura sua atmosfera. Sem um campo magnético forte, os ventos solares varrem o ar para o espaço. A única solução viável seria criar um campo magnético artificial, talvez um escudo eletromagnético gigante entre Marte e o Sol. É uma ideia insana, mas não impossível. Só que, mesmo no melhor cenário, levaria séculos ou milênios para acontecer. Por enquanto, terraformar Marte terraformar Marte é ficção científica, mas toda grande conquista humana já começou como um sonho. E os maiores desafios para viver em Marte seria como a comunicação, a radiação e a gravidade. A comunicação com a Terra tem um atraso total de até 22 minutos. O que significa que, se algo der errado, ninguém vem te salvar rápido. A radiação é de 50 a 250 vezes mais alta que na Terra, aumentando o risco de câncer e mutações genéticas. Por isso, os abrigos precisariam de proteção pesada, com camadas de solo, chumbo ou localizados no subsolo. A gravidade reduzida traria sérios desafios fisiológicos, perda de massa muscular, densidade óssea e alterações no coração e circulação.
Treinos intensos e remédios seriam obrigatórios. E o sistema é frágil. Qualquer falha em ar, comida, energia, água pode ser fatal. Em Marte não existe plano B, só o plano A. O custo também é gigantesco, centenas de bilhões de dólares por missão. Mas os avanços em robótica, inteligência artificial e biotecnologia estão mudando tudo. Robôs autônomos poderiam imprimir estruturas em 3D com o subsolo marciano. A inteligência artificial controlaria o clima das bases, otimizando a energia e segurança. Com o tempo, a colônia poderia se tornar um ecossistema inteligente, quase independente da Terra. Então, concluindo, dá para viver em Marte? Sim, dá para viver em Marte, mas com muita dificuldade. Os primeiros humanos não vão encontrar um novo lar, e sim um teste de sobrevivência. Vão enfrentar o frio extremo, a radiação constante e a solidão de outro mundo. Mas é assim que toda grande jornada começa. Difícil, arriscado e cheio de descobertas. Cada passo dado Marte vai ser mais do que a ciência. Vai ser um lembrete de que nos torna humanos. A vontade de explorar, de entender e ir além. Talvez depois de décadas, talvez séculos, talvez milênios. Mas uma coisa é certa. A humanidade sempre olhou para o céu e sonhou em chamar outro mundo de casa. E Marte, vermelho, distante, desafiador, pode ser o primeiro passo para transformar esse sonho em realidade.